Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. IBCR11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário do setor de papel, esse é um fundo imobiliário do setor de recebíveis. É um fundo que foi lançado em agosto de 2021, um fundo de base 100, o BREI é a gestora, títulos e valores imobiliários, e ele tem uma liquidez baixa, mas já está quase chegando numa liquidez mediana. Contudo, essa liquidez, na minha humilde opinião, ela é aceitável mesmo para pequenos e médios investidores. Ele não tem nota no site, não faz parte do IFIX, e ele conta ali com 958 mil cotas. Em termos de PVP, atualmente esse fundo está sendo negociado com muito desconto. Está sendo negociado a um PVP de 0,92, o que indica que ele está 8% mais barato do que ele vale. Então note, esse fundo vale hoje 91 milhões e o mercado está aceitando pagar 84 milhões. É um fundo de base 100, cuja cota vale 95 e o mercado está aceitando pagar R$ 87. Tendo o mês 9 como referência, é um fundo que já conta com mais de 3.600 cotistas. Atualmente o fundo está sendo negociado a 87,67, inclusive é a sua mínima no último ano, e também ele chegou como máxima de R$ 98. Eu vou traçar aqui a linha dos R$ 100 para a gente ver mais ou menos como que o fundo vem se comportando. O que a gente consegue observar? O fundo é lançado, quando ele é lançado, ele atinge ali R$ 108 mais ou menos, depois novamente atinge outro pico de R$ 100, e aí ele fica durante um bom período sendo negociado abaixo do seu VP. Durante o final do ano passado, o mercado começa a sofrer, esse fundo, por ser novo, sofreu mais ainda, chegou a patamares de mais ou menos R$ 90. Depois o fundo começa a ficar lateralizado, então ele atinge ali muito próximo do VP, né? Negociando ali entre mínima de 95 e máxima de 97 durante um bom período. E de maio para cá o fundo vem numa decrescente. Então a gente nota o fundo saindo de R$ 97 para ficar mais ou menos lateralizado a 90. E agora, recentemente, o fundo vem com a nova queda a R$ 87. Antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like, comenta e compartilhe e diz aí para nós. E aí, você conhece esse fundo imobiliário? Você conhece o portfólio, a gestora, em que ele investe? Comenta que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Por favor, compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Nós temos o objetivo de tentar alcançar 15 mil inscritos. Então se inscreva no canal e ative o sino. E nós temos também a opção de membro. Tá gostando do canal e quer nos apoiar financeiramente? Torne-se membro a partir de 10 centavos por dia. O apoio de vocês é muito importante para o canal continuar vivo aí, continuar fazendo vídeos, até porque o conteúdo é gratuito. Além de nos ajudar, vocês ainda têm acesso antecipado a vídeos, participam do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Então muito obrigado a todos vocês que colaboram, obrigado de coração. Esse vídeo já tinha sido sugerido por 2 inscritos, o Márcio e o Alan. Só que aí 2 membros fizeram o pedido dele e eu resolvi trazer com mais rapidez para vocês. Então, o Guto falou: boa noite, Amu. Alguma previsão de vídeo do IBCR? Se possível, seria bacana uma atualização dele. Então tá aqui o pedido para ele. O Alex, que é membro, falou: olá, Amu. Se possível, por favor, faz um vídeo do IBCR, desde já agradeço. O Márcio Varela: Amu, faz um vídeo do IBCR, não vejo ninguém falar sobre ele. Lembrando que a gente deve ter uns 2 ou 3 vídeos aqui no canal, tá? Só que agora eu estou atualizando. E o Alan Garcia fala: top demais essa série. Uma das que eu mais gosto, deve estar falando lá provavelmente ou da série do ranking ou da série do investimento na prática, né? Do rumo aos 10 mil. Aí ele fala: quando puder, poderia atualizar o IBCR? Recentemente ele lançou uma assembleia, mas não entendi ao certo o motivo. Desde já agradeço, grande abraço. Então vamos à frente aqui para a gente saber mais a respeito. Aqui a gente vê as entregas do fundo. Então, o que eu acredito que o fundo teve uma certa queda nas suas cotações? Então, esse fundo estava entregando ali por volta de R$ 1,10, R$ 1, mas chegou a entregar durante vários meses R$ 1,50. Então, enquanto ele estava nesse patamar aqui, ó, as cotações estavam lateralizadas. Tanto que você vê que a partir de maio ele cai. Por quê? Ele começa a cair a entrega, ó, para patamares de mais ou menos R$ 1,25, e agora o último anúncio do fundo foi de R$ 1,10. Acho que essa queda nos dividendos refletiu também na queda das cotações. Esse fundo já passou por 2 subscrições e a última ele tentou captar em março e abril desse corrente ano.
Nesse slide a gente vê com exatidão, né, as entregas do fundo. Então, como eu disse, ele estava lateralizado ali 1,50 as entregas, 1,47, 1,22, 1,32, 1,25. E agora a última entrega, R$1,10. Dia 11/10, para pagar no dia 19/10, ele pagou, né? Na época a cotação estava R$90, o que indicava um yield de 1,21. Atualmente o yield aumentou para 1,25 porque a cotação caiu mais ainda. Esse fundo vem com incríveis 18,66% de dividend yield acumulado. E aí tentem aprender isso. Se o fundo tem alto retorno, ele tem alto risco. E aí a gente vai ver sobre os riscos que ele possui dentro do relatório gerencial. Aqui a gente vê que alguns institucionais montaram posição nesse fundo, BLMR e BFF, ambos com mais ou menos 5% do fundo, o RFOF com mais 2,14%, e aí a gente vê mais dois outros institucionais também com posição no fundo. Antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, nós temos um canal secundário, o canal AmuDicas, e o nosso objetivo é tentar chegar a 1.000 inscritos e monetizar o canal. Então, por favor, vá lá, se inscreva, ajude, né? É de graça, não custa nada e você ajuda o amiguinho. Muito obrigado a todos vocês que atendem o chamado, vão lá e se inscrevem. Além disso, os 3 canais, AmuInvest, AmuFiagro e AmuDicas, eles estão presentes em outras plataformas. Então, se você quiser ajudar a gente aí no crescimento nessas plataformas, Facebook, Kawaii, TikTok, Instagram, nós temos os nossos canais também nessas plataformas. Vá lá e se inscreva, siga, não sei bem como funciona, tá? Obrigado, porque sempre que eu peço, vocês atendem o chamado. Muito, muito obrigado de coração. Vamos lá. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial e a gestão vai falar o mês de agosto, tá? Então, tá com bastante defasagem o relatório deles. Foi marcado pelo fraco desempenho no mercado internacional, com a queda nas bolsas. No início de setembro, o IBGE divulgou a inflação relativa ao mês de agosto, indicando novamente uma retração de 0,36, resultando no acumulado de 12 meses de 8,37%. Em relação à Selic, o consenso de mercado para o próximo Copom é manter os 13,75%. O IFIX encerrou o mês com valorização de 5% e alta de 6% no ano. A gestão vem reforçando o aumento do custo de reposição, representado principalmente pelo INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, e o valor de compra dos terrenos. Iria reduzir a previsão de oferta futura e pressionar os preços de novos empreendimentos. Custo de reposição vale mais para mim que aluguéis, preços comparáveis. Isso aqui é um grande especialista, esse Sanzel aqui, que ele é muito renomado no mercado imobiliário aí mundial. Vamos à frente aí. Continuando, ele fala agora sobre o fundo. O fundo encerrou agosto com 100% alocado, sendo 98% em CRIs e 2% em FIIs. Assim, foi encerrada a alocação de todo o recurso captado na segunda oferta. No mês, o fundo realizou aquisição de 3 operações, que eu não vou falar sobre elas. Qualquer coisa, você pausa o vídeo aqui e dá uma olhada, tá? Continuando, ele fala que em agosto o fundo auferiu receita de 1,38 milhões e lucro financeiro ajustado de 1,33 milhões. No mês, o fundo apresentou volume de 329 mil e eles falam que teve redução da liquidez diária do fundo e está com desconto aproximadamente de 6% na época, né? Hoje já é mais. Vamos à frente aí. Aí ele traz mais destaques. Ele fala: o fundo apresentou em agosto um lucro de 1.330.000, sendo 1.380.000 relativos aos ativos imobiliários e 45.000 de ativos financeiros, de despesas, né? A distribuição no mês foi de 1,25, então a gente vê que está defasado, né? Porque depois disso já teve uma de 1,10. O FII de CRI Integral Brei teve em agosto uma média diária de negociação de 329 mil e o fundo encerrou o mês com a taxa de IPCA mais 9. Então ele tem uma taxa muito agressiva, podendo ser considerado aí pela taxa, né? Um high yield, um fundo de alto risco. Aqui a gente vê a carteira do fundo e aí a gente tem que ter alguns pontos de atenção. Então a gente vê que na carteira do fundo, ele tem vários ativos que estão próximos ou beirando os 10%, e isso aqui para mim traz bastante risco para o fundo. Além disso, ele ainda tem mais 2 ativos que extrapolam esse limite de 10%. Então ele tem esse CRI CRVO, que hoje representa 22% do portfólio, esse CRI Aqua Residence, com mais 13% do portfólio, e aí ele vai ter vários CRIs aí no percentual de 10% aí. Também, para mim, hoje, é aceitável esses 10%, mas eu prefiro ativos que tenham um percentual aí de 6, 7%, que eu me sinto mais confortável. Então é muito importante que o fundo consiga crescer mais para diluir esses riscos. E de uma forma ou de outra, futuramente ele vai ter que acabar ou crescendo ou vendendo parte desses ativos, porque tem uma disposição aí que um fundo
não pode ter mais de 10% num único ativo. Então, provavelmente, ele pode ser que ele tenha que se desfazer desses ativos dele aí. Então, esse aqui, para mim, é um ponto muito preocupante e arriscado do fundo. Se você quiser se posicionar nesse fundo, tem que estar ciente aí desse risco, caso você queira se posicionar nele. É um risco bem importante se dizer sobre isso. Aqui a gente vê os ativos, novamente ele traz em percentuais, ó, 22% esse CRVO, 13% para esse Vivat, e aí os demais com ativos próximos de 10%, e o restante aí dos ativos do portfólio. Além disso, aqui a gente vê, como ele já antecipou lá atrás, né, que 98% está alocado em CRIs, 2% aí em FIIs, e praticamente não vai ter nada em caixa. E os segmentos nos quais ele investe, um build-to-suit, que é construído sobre medida, né, 22%, ele vai ter 10% em logístico, quase 10% em loteamento, e aí o grande percentual dele aqui, ó, quase 55%, 56% de um residencial, salvo engano, né, lá em Tocantins. Além disso, o fundo é 100% alocado a IPCA, e nesse momento de IPCA, esse fundo até que não está sofrendo tanto quanto os pares, né? A gente vê fundos tradicionais como o RSR, VGIP, o CVBI, entregando um rendimento bem baixo, e esse fundo até que está segurando os rendimentos entregues. Vamos ver agora nesse mês de novembro como que o fundo consegue se comportar, né? Se ele vai continuar entregando um dividendo até aceitável. A gente vê também que o fundo tem diversificação geográfica. Então, lá no Rio Grande do Sul, 22%, Santa Catarina, 19%, São Paulo, quase 30%, Goiás, quase 8%, e Minas Gerais, pouco mais de 20% de diversificação. Aqui a gente vê a DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício. O fundo cobra 0,8% de gestão, 0,20% de administração e performance de 20% do que conseguir bater IPCA mais a média do IMA-B. Como eu não sei calcular isso aqui, o que a gente faz na prática? A gente vê o que as despesas representam frente às receitas. Lembrando que, para mim, o máximo que eu me sinto confortável é 15% de taxa aí para gestão. Então, em agosto, o fundo teve como receita 1.384.000, teve como despesas aí 99 mil, e aí vamos ver o que esses 99 mil estão representando frente às receitas. Vamos lá. 99 vezes 100, dividido por 1.384. Então, a gente vê que em agosto, as despesas do fundo foram 7,15%, bem abaixo dos 15% que eu reputo ser aceitável aí, do patamar aceitável na minha opinião. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do IBCR são somente essas informações. Por favor, vá lá no nosso canal secundário, canal Almo Dicas, inscreva-se e ajude-nos a chegar a 1.000 inscritos. Muito obrigado, já estamos quase chegando a 750 inscritos aí, e o nosso objetivo é chegar a 1.000. Obrigado a todos vocês que atendem o chamado, é de graça, não custa nada e você ajuda o amiguinho. Vá nas outras plataformas lá, Facebook, TikTok, Kawaii, Instagram, inscreva-se em todos os canais que a gente possui. A Muinvest, a Mufiagro, a Mudicas, e obrigado a vocês que ajudam no crescimento aí. Obrigado de coração. Nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí pra nós. E aí, o que você achou desse fundo imobiliário? Você sabia que ele tinha tanta concentração assim em poucos ativos? Você conhecia a liquidez do fundo? Você acha que a gestão faz um bom trabalho? Comenta aí pra nós, que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Tentando responder a pergunta do colega, eu esqueci de ver sobre essa assembleia e trazer aqui no vídeo. Então eu peço desculpa em relação a isso. Geralmente assembleias, depende do tipo de assembleia. Tem assembleias ordinárias, que geralmente são ordinárias, é comum, tá? Geralmente é uma assembleia que é chamada para atender contas ou coisas simples. E aí tem assembleias extraordinárias que são para votações de coisas mais importantes. Quando a gestão quer mudar alguma informação, quando a gestão quer perguntar algo para os cotistas, geralmente as assembleias são nesse sentido. Se você achar essa assembleia, me manda ela por e-mail aí que eu tento olhar melhor sobre ela, tá? Peço desculpa por não ter trazido sobre a assembleia aí. Vamos lá, eu sou cotista desse fundo, tanto na minha carteira pública quanto na minha carteira privada. Amor, esse fundo caiu muito, você se arrepende de ter esse ativo? Não. O meu arrependimento, entre aspas, tá? Que não é um arrependimento e não tem como se adivinhar, é entre aspas eu ter comprado no time errado. Se fosse hoje eu compraria do mesmo jeito, porque eu gostei do ativo. E eu entendo que, na minha humilde opinião, esse fundo vai continuar crescendo e vai diluir aqueles riscos de concentração.
Eu espero que a gestão faça um bom trabalho, continue fazendo e que não incorra em algum problema ou prejuízo, alguma situação nesse sentido. Então, eu estou satisfeito, mas deixo bem claro que é um ativo arriscado, de alto risco, né? Então, se você se posicionar num ativo, saiba que, por exemplo, se aquele ativo que ele tem mais de 20% der problema, você está incorrendo em grande risco aí por causa dessa concentração. Então, bastante atenção. Tenho, mas esse meu ponto de eu ter, de eu gostar, não significa que você deva ter. Também não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Por favor, compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento da educação financeira a mais pessoas, inscreva-se no canal e ajude-nos a chegar a 15 mil inscritos, torne-se membro e a partir de 10 centavos por dia. E se quiser nos ajudar a tirar a certificação CEA ou fazer uma doação para a gente investir aqui na carteira do canal, o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer valor doado será muito bem-vindo e eu agradeço a todos vocês. Todo esse apoio financeiro é muito importante e ajuda muito. Guto, Márcio, Alan Garcia, Alex, tá aí o pedido de vocês. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado, tenha agregado algum conhecimento, esclarecido alguma situação. Agradeço o apoio de todos vocês. Eu vou ficando por aqui, vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!